Você já parou para pensar que conquistar 1000 novos seguidores no Instagram pode ser a virada para o seu negócio ou até mesmo para o seu projeto? E se eu te disser que isso é totalmente possível e melhor, em apenas uma semana, sem investir nenhum centavo? Então fica comigo que nos próximos minutos irei te contar todo o passo a passo que você precisa executar para conquistar 1000 seguidores em uma semana no Instagram. A primeira coisa que você precisa entender é que conquistar 1000 seguidores no Instagram não é sorte, e sim técnica. E você precisa seguir um passo a passo. Eu trabalho 3 pilares que a gente vai revelar aqui para você. O primeiro pilar é a consistência. É você estar sempre publicando e pagando o preço da disciplina. O segundo pilar eu vou trabalhar é o engajamento. E o terceiro pilar serão as análises de dados de forma correta para que você consiga impulsionar o seu crescimento. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, Rafa, isso é fácil, você tem aí 1 milhão de seguidores. Mas pessoal, no início também foi difícil para mim. E o que me fez ter essa habilidade de conquistar esses seguidores foi entender como é que funciona o jogo do Instagram. Hoje o Instagram ele possui 4 algoritmos. O algoritmo do feed, o algoritmo do Reels, o algoritmo do Stories e o algoritmo do explorar. E você precisa saber que, segundo o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, 40% do conteúdo que aparece para você é conteúdo sugerido, ou seja, você não segue esses perfis. Por isso é importante você dominar esses 4 algoritmos para que você consiga crescer e, claro, aliado a esses 3 pilares que eu revelei logo no início. Mas, Rafa, em pleno 2024, como é que eu vou conseguir crescer? É tão difícil ter a atenção das pessoas? Eu sei. Eu pensava exatamente com você que lá no início era sempre mais fácil. Mas veja, apesar de ter tido todo esse sucesso e crescido esse tanto de seguidores ao longo do tempo, quando eu aplico essa estratégia que eu vou revelar para vocês, para os meus mentorandos, eles conseguem ter resultados. Então provavelmente você também vai conseguir ter resultados se você aplicar exatamente o que eu estou te passando. No começo vai parecer difícil, você vai publicar e as coisas não irão acontecer. Mas eu até brinco, você vai errar tanto que uma hora você vai acertar. Então por isso eu quero falar para vocês sobre o primeiro pilar, que é a consistência. E quando eu falo sobre consistência, pessoal, eu estou falando sobre disciplina. Você tem que ter a disciplina de entender e publicar diariamente no Instagram se você quer crescer de forma orgânica. E o que eu revelo para você é o seguinte, vamos fazer um desafio. Eu sei que você já deve ter lido aquele livro O Poder do Hábito, que você adquire um hábito em 21 dias. Então vamos fazer um desafio aqui nesse vídeo. Você vai ter 21 dias para publicar conteúdo. Ou seja, diariamente você vai publicar durante 21 dias para que assim você consiga exercer esse hábito da consistência e a partir daí a gente consiga ter essa disciplina. Para fazer isso, Rafa, como é que eu organizo essa estratégia de crescimento? Veja, hoje eu até revelo para você que pelo menos 50% da sua estratégia tem que ser voltada para Reels. Eu digo assim, de 40% a 50% de Reels, tá? Então, dos 7 conteúdos que você publica na semana, pelo menos 3 tem que ser Reels. E qual seria a estratégia aqui? Você ter essa estratégia de disciplina, assim você iria publicando o que você estava trazendo lá no seu conteúdo e a partir desse momento você vai conseguir ter esse conhecimento do que funciona ou não no seu perfil. Então, ter essa disciplina de publicar diariamente vai transformar você e trazer com o hábito da consistência para o seu jogo do Instagram. Então vamos lá falando sobre a estratégia de uma publicação por semana. Quando eu falei para você publicar de 40% a 50% de Reels, é porque o Reels é o algoritmo mais importante para o crescimento. Ele vai te dar a atração do crescimento. E você postando ele de forma frequente, você vai entender muito sobre como é que funciona para você. Porque às vezes pode funcionar para mim um formato e outro formato para um terceiro. Não necessariamente vai ser o mesmo formato que vai funcionar para você. Pilar 3, para que você consiga ganhar 1000 seguidores em uma semana, é você analisar os dados. Primeira coisa, você tem que ter um Instagram comercial ou um de criador de conteúdo, para que assim você consiga analisar as métricas. E olha como tudo está conectado. Eu posto durante 21 dias, eu tenho um pilar 1, que é a consistência. Depois eu analiso as métricas e eu vejo essa questão do engajamento. Quanto mais engajamento eu tiver, melhor será para o meu crescimento. E depois
eu vou analisar, claro, as minhas métricas gerais para entender o que é que funciona no meu perfil para que eu consiga encontrar o que a gente chama de tom de voz, ou seja, o meu formato ideal para trabalhar nas minhas redes sociais. E trabalhar análise de dados, você tendo a conta comercial ou criador de conteúdo, você precisa ir lá nos seus insights. Lá nesse painel você consegue encontrar quais foram os conteúdos que melhor performaram para você. Você consegue encontrar também quais foram o seu ganho de seguidores, consegue encontrar também quem é que te segue, o tipo de perfil, de público. Então isso é muito interessante para que você consiga ir além. Mas Rafa, eu preciso analisar esses dados como? Diariamente, pessoal. Diariamente você precisa estar vendo o que é que está funcionando para você, para que aí você consiga ter resultados. Por mais que você tenha poucos seguidores, por mais que você esteja começando agora do zero, você precisa ter como esse hábito também, estar analisando todas as métricas que estão lá no seu Instagram, que estão lá no seu painel de informações, seja você criador de conteúdo, seja você conta comercial. Isso é um exercício diário. E veja, quando você consegue encontrar o formato melhor para o seu perfil, aquele formato que mais funciona, você vai conseguir repetir ele e aí você vai estar muito próximo de ganhar 1000 seguidores por semana. Como é que a gente faz isso hoje? Veja, eu tenho formatos vencedores que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um formato vencedor que a gente utiliza, o carrossel formato Twitter. Quando eu coloco esse tipo de conteúdo, geralmente as pessoas gostam, salvam e compartilham ele bastante e isso faz com que outras pessoas consigam me encontrar no orgânico e assim eu consiga crescer. Mas para encontrar esse formato, eu tive que analisar as métricas e eu tive que testar vários formatos. Eu tive que ser consistente, eu tive que ver a questão de engajamento, eu tive que ver as métricas para testar esses formatos e encontrar um formato vencedor. Então você que está acompanhando aí, se você utilizar como hábito, ter como hábito ficar vendo essas métricas, estar buscando o que está acontecendo no seu perfil, com toda certeza você vai conseguir encontrar o seu tom de voz e esse formato depois é só replicar. Então, por exemplo, tem gente que consegue crescer perfil no Instagram só com cortes de podcast. Se isso funcionou para você, se você consegue viralizar algum nesse formato, tenta replicar esse formato. Tem gente que consegue crescer no Instagram só com fotos. Tem gente que trabalha crescimento de Instagram com conteúdo mais denso, em carrossel. Se funcionou para você e você encontrou esse seu tom de voz, replica. Por isso que lá na parte da consistência a gente vai mesclando formatos, seja estático, seja carrossel, seja conteúdo em Reels. O que você precisa entender que isso aqui é um xadrez. Toda peça que você movimenta te traz um resultado diferente. Então, para jogar esse xadrez, é necessário que você tenha disciplina, paciência e que você seja um bom leitor de métricas, para que aí sim você consiga crescer. Se esse conteúdo te ajudou, já compartilha e me segue para mais aqui. Até a próxima!